Now, for me, after 40 years of studying these non-ordinary states, there is a different explanation for the difference. Para mim, depois de 40 anos estudando os estados incomuns, tem uma outra explicação para isso. And that is naivete and ignorance of the industrial civilization vis-à-vis these holotropic states. E é a ingenuidade e a ignorância da sociedade ocidental com relação aos estados holotrópicos. If you look at the pre-industrial native cultures, they held these holotropic states in very high esteem. E se você olhar para essas culturas pré-industriais e nativas, elas tinham um grande apreço pelos estados holotrópicos. And they were regularly experiencing them as part of rites of passage or healing rituals or some other kinds of ceremonies. E sistematicamente elas experimentavam esses estados através dos ritos de passagem ou de outros tipos de cerimônias. So they were very sophisticated in relation to the experiential world of this holotropic experience. Então eles eram muito sofisticados com relação ao mundo de vivências nesses estados holotrópicos. Now, their worldview was not based just on what they experience in everyday life, in the ordinary state of consciousness. They had to bring in what they experience in these other states of consciousness, and then create the worldview as a synthesis of those two. A visão do mundo deles não se baseava só na experiência cotidiana. Eles tinham essa outra experiência dos estados holotrópicos e aí traziam essa experiência para o cotidiano. The industrial civilization has pathologized these states, A civilização industrial patologizou esses estados, rejected them, rejeitou-os. kind of embarrassing leftover from the Dark Ages, É resto meio vergonhoso que ficou das eras de escuridão. and we have even outlawed some of the means and some of the contexts, specifically psychedelic substances in the United States and Europe and so on. E algumas das coisas que propiciam esses estados foram colocadas fora da lei, especificamente os psicodélicos, nos Estados Unidos, em outros países. And when people have these experiences spontaneously, they get a diagnosis, they get hospitalized and they're put on tranquilizers. Então, quando as pessoas têm essas experiências espontaneamente, elas são diagnosticadas, são internadas e recebem tranquilizantes. So that the official worldview of the industrial civilization just reflects what you can experience and what you can observe in the ordinary state of consciousness. That other half is completely missing. Então, a visão de mundo oficial da civilização industrial só reflete o que você pode experimentar na sua vida cotidiana. Todo o outro lado é completamente rejeitado. I have never met anybody, no matter what their IQ is, no matter what their level of education is, Eu nunca encontrei ninguém, independente de qual seja sua cultura ou seu nível de educação, who had these experiences and still continues to believe in what Fritjof Capra called the Cartesian Newtonian worldview. que tenha tido esse tipo de experiência e que continue a acreditar naquilo que o Capra chama da visão de mundo newtoniana cartesiana. In the international transpersonal conferences, there were numbers of people who had all the credentials you can imagine in psychology, psychiatry, biology, astronomy, all having the transpersonal perspective because they experienced these states. E nas conferências internacionais transpessoais, temos pessoas de psiquiatria, psicologia, física, astronomia, com todas as credenciais que vocês possam imaginar. Mas todas elas têm uma perspectiva transpessoal por terem tido a experiência direta desses estados. So I believe very strongly, and this is what I described in the book, Eu acredito muito intensamente, é isso que eu descrevi no livro, that the only way Western science can maintain its present position, which is dictated by monistic materialism, que a única forma em que a ciência ocidental pode manter a sua posição atual, que é ditada pelo materialismo, pelo monismo, is to systematically censor out and ignore everything that people experience and that you can observe around these holotropic states. É sistematicamente censurar e ignorar qualquer coisa que as pessoas possam experimentar nesses estados holotrópicos.
which actually has been happening all the time. E isso tem acontecido todo o tempo. I will mention several areas where many papers and books were published by people who have traditional training, academic training, and published in scientific journals and books, and it never was taken into consideration. E eu posso mencionar muitas áreas em que pessoas que tinham um treinamento acadêmico em suas áreas específicas fizeram publicação de artigos em jornais científicos e elas nunca foram levadas em consideração. So the observations from years or decades even of psychedelic research have been ignored, have not been sort of taken seriously by the academic circles. Então, a pesquisa de anos e décadas com psicodélicos foi ignorada, não foi levada, vista seriamente nos círculos acadêmicos. Studies in parapsychology done in an extremely meticulous statistical methodological way have been ignored across the board. Estudos em parapsicologia feitos de um modo extremamente preciso estatisticamente foram ignorados completamente. Parapsychologists usually are excellent methodologists and statisticians because they are on the defense. They have to be sure that their studies are very properly structured. Os parapsicólogos normalmente usam uma metodologia estatística e procedimento científico muito bem feito porque eles estão na defensiva, eles têm que ter certeza de que eles não vão ter uma falha nesse aspecto. No matter how good the study is, if it's a parapsychological study, it has no chance of being published in so-called scientific journal. So you have to publish in the Journal of Parapsychology. Mas independente de quanto todo esse procedimento científico e estatístico seja bom, se o assunto é parapsicologia, não tem a menor chance de ser publicado num jornal científico. Which is like a sentence, it's like a sentence to death, because once it's in the Journal of Parapsychology, your true scientists will not touch it. I mean, it's it's something that automatically is ignored. It's in the Journal of Parapsychology. E eles só podem fazer essa publicação no jornal de parapsicologia. E isso é uma condenação à morte, porque um cientista vai automaticamente ignorar esse artigo publicado ali. So you have a vicious circle. Mas tem um círculo vicioso que não consegue ser quebrado. Things that have been described in the studies on sensory deprivation, sensory isolation, have been ignored. As coisas que foram descritas nos estados de isolamento sensorial foram ignoradas. Studies of biofeedback, alpha feedback, theta feedback, have been ignored. Os estudos de biofeedback, alpha feedback e beta feedback foram ignorados. Everything that has been published about psychedelics has been ignored. Tudo que foi publicado sobre os psicodélicos foi ignorado. Everything that's happening in some powerful forms of experiential psychotherapy is ignored. Tudo que está acontecendo em algumas formas poderosas de psicoterapia foi ignorado. People are experiencing their birth and prenatal experiences all the time, and has been reported but has not been somehow accepted by academic circles. As pessoas experimentam o seu nascimento, experiências perinatais, e isso foi relatado, mas não foi aceito pelos círculos acadêmicos. Let alone, things like past life experiences or archetypal experiences. Para não falar das experiências arquetípicas ou experiências de vidas passadas. But I will just give you one extreme example. Mas eu só vou dar para vocês um exemplo extremo. So that you know what I mean. Para que vocês saibam a que eu estou me referindo. And it comes from thanatology, which is the science studying death and dying. E esse exemplo vem da tanatologia, que é a ciência que estuda a morte e o morrer. It now has been proven beyond any reasonable doubt. Atualmente já foi provado, além de qualquer dúvida razoável, that you can be in a state of clinical death, for example, have a cardiac arrest on the operation table. que você pode estar num estado de morte clínica, por exemplo, ter uma parada cardíaca numa mesa de operação. And when the surgical team is trying to resuscitate you, E quando a equipe cirúrgica está tentando ressuscitar você, you have the experience of your consciousness leaving the body, você tem a experiência de que a sua consciência está saindo do corpo, floating around in the operation room, flutuando ao redor da sala de operação, maintaining the capacity of perception, is capable to see. This disembodied consciousness is capable of seeing
perceiving what's happening in the room. Conservando a sua capacidade de percepção. Essa consciência fora do corpo pode ver o que está acontecendo na sala. The person is in a coma, lying on the back with the eyes closed. A pessoa está em coma, deitada na cama com os olhos fechados. Consciousness sees what's happening in the room, maybe watches it from the ceiling. A consciência vê o que está acontecendo na sala, observando a partir do teto. That decides to go for a little trip and goes through the walls and experiences what's happening in other rooms of that same building. E aí decide passear um pouco e vai para uma outra sala do mesmo prédio para ver o que está acontecendo lá. And maybe experiences something that's happening 200 or 1,000 miles away. Ou talvez vai experimentar alguma coisa que está acontecendo a 200 ou a 1.000 milhas no distante dali. Yeah, and then if the person is resuscitated and describes what happened, and you go and you check, you'll find out that those things were really happening. E aí a pessoa é ressuscitada e descreve o que aconteceu. E você vai confirmar e descobre que ela descreveu These corretamente. things were happening in consensus reality. You can confirm it by observation of other people. Essas coisas estavam acontecendo na realidade consensual. Elas podem ser confirmadas por pessoas que estavam ali observando. Ken Ring is probably the greatest thanatologist. Kenneth Ring provavelmente é o maior He just tanatologista. published 2 interesting books. Ele publicou 2 livros interessantes. One is called Lessons from the Light. Um é chamado Lições da Luz. One is called, it might be difficult to translate, Mind Sight, seeing through your mind, not through your eyes. E o outro é chamado de Visão da Mente. Isso quer dizer, você vê através da sua mente, não através dos seus olhos. This is a study of people who were congenitally blind for organic reasons. They've never seen anything since the time they were born. Esse foi um estudo com pessoas que já nasceram cegas, que nunca viram nada. And when they had a near-death experience and their consciousness left their body, E quando, their consciousness could see. e quando eles têm uma experiência próxima da morte, a consciência sai do corpo, então a consciência deles pode ver. And he's now studying what he called veridical experiences, which is they not only see something, but what they see is there in consensual reality. E agora ele está estudando aquilo que ele chama de experiências verídicas. A consciência vê e aquilo que a consciência viu pode ser confirmada na realidade consensual. Now you don't have to have studied medicine to know that if the materialistic worldview is true, you don't even have to be blind. If you close your eyes, you simply don't see anything. If you're lying on the bed with your eyes closed, you don't see anything, let alone watch what's happening from the ceiling. I mean, there's no way current medicine can explain that. Você não precisa ter estudado medicina para saber que se você é cego de nascença, você não vê nada, ou se você fecha os olhos, você também não vê nada. Se você estiver deitado na cama com os olhos fechados, você não vai ver nada a partir do teto. So that's a major, challenge to the existing paradigm. Então esse é um grande desafio para o paradigma existente. And yet we continue, well, I should say, I don't know what it is in Brazil, but in the United States, people on the street know that. Eu não sei o que acontece no Brasil, mas nos Estados Unidos, as pessoas comuns da rua, os cidadãos comuns, sabem disso. We have many talk shows where people talk about their near-death experiences, and thanatologists like Ken Ring would report their research. A gente tem muitos programas de entrevistas em que as pessoas contam as suas experiências próximas da morte, e aí tanatologistas como Kenneth Ring vão ser entrevistados e falam das suas descobertas. Some of the books where people are describing their near-death experiences made it to the New York bestseller list. Então, alguns dos livros em que as pessoas escrevem as suas experiências próximas da morte ficam na lista dos livros mais vendidos. There are many Hollywood movies that portray these experiences, people dying and sort of their consciousness leaving the body and having all kinds of experiences. Tem muitos filmes de Hollywood que representam esse tipo de experiência, as pessoas morrendo, a consciência saindo do corpo e